Já parou para pensar como as células reprodutoras são produzidas dentro dos organismos? Se sim, essa é a aula correta para animar o teu cérebro e esclarecer todas as dúvidas sobre como são produzidas as células reprodutoras. Gâmetas, depois da vinheta. Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. A nossa aula de hoje abordará sobre o assunto gametogênese, que é o tema que nos explica como surgem as células reprodutoras, vulgarmente chamadas de gâmetas. Antes de começar a aula, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para ajudar o canal a crescer e a atingir mais pessoas. E depois disso, prepare o seu material para viajar nesse mundo da produção de gâmetas. Gametogênese na sua tela. Portanto, a nossa aula de hoje é a continuação da meiose, onde falaremos especificamente da gametogênese. Começaremos definindo a gametogênese, que já tem aqui um nome bem sugestivo: gênese, origem ou produção, e gametos, que são gâmetas. Portanto, gametogênese será um processo que ocorre em organismos com reprodução sexuada, onde ocorrerá por meiose a produção de gâmetas, gâmetas que são células reprodutoras. Essa gametogênese pode ser de dois tipos. Pode ser por espermatogênese, que será a gametogênese para a formação de células reprodutoras masculinas, ou pode ser por ovogênese, que será a gametogênese que ocorre para a produção de células reprodutoras femininas. Então, vamos começar aqui explorando primeiro a espermatogênese. A espermatogênese será o processo de produção ou formação dos espermatozoides, que são os gâmetas masculinos. E essa formação de espermatozoides terá o início em células precursoras, que são chamadas de espermatogônias, ou células antecessoras, podemos chamar assim, que são as espermatogônias. Isso significa que a partir das espermatogônias teremos sucessivas divisões meióticas que culminarão na produção dos espermatozoides. Aqui vem que essas espermatogônias localizam-se em estruturas conhecidas como túbulos seminíferos. Veremos melhor o que são túbulos seminíferos no sistema reprodutor masculino. Basicamente, quando falamos de espermatogênese, estamos a falar aqui desse processo, onde teremos as espermatogônias. Essas espermatogônias surgem por mitose, e elas, depois de surgirem por mitose, terão a tendência de crescer e duplicar os seus cromossomas. Conseguimos ver que aqui em cima temos cromossomas simples e aqui embaixo já temos cromossomas duplos, quer dizer que duplicaram-se. Quando uma espermatogônia cresce e duplica os seus cromossomas, passa a ser chamada de espermatócito primário ou de espermatócito 1. Portanto, o espermatócito primário ou espermatócito 1 seria uma espermatogônia grande e com cromossomas duplicados. O espermatócito primário vai sofrer meiose 1, formando aqui espermatócitos secundários, que já terão metade do número de cromossomas. Isso porque a meiose 1 é chamada também de meiose reducional, como já vimos. Então, reduz o número de cromossomas ou quantidade genética. Os espermatócitos secundários, ou espermatócitos 2, vão sofrer a meiose 2, que é equacional, produzindo células que nós chamamos de espermátides, que terão igual número de cromossomas com os espermatócitos secundários. Isso porque a meiose 2 é uma meiose equacional. E são essas espermátides que sofrem um processo de diferenciação, ou também pode ser chamado de especialização, que é onde a célula adquire características específicas para a função que pretende desempenhar, e será a partir dessa diferenciação que essas espermátides vão transformar-se em espermatozoides maturados. Portanto, o que nós dissemos é que teremos aqui uma espermatogônia que surge por mitose. Essa espermatogônia cresce produzindo o que nós chamamos de espermatócito primário com cromossomas duplos. Esses espermatócitos primários sofrem meiose 1 para produzir espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários sofrem meiose 2 para produzir espermátides. E as espermátides passam por um processo de diferenciação, transformando-se em espermatozoide. Então, conseguimos ver que a partir de uma espermatogônia há produção de 4 espermatozoides. Podemos ver aqui um esquema um pouco mais específico.
Temos aqui uma pequena representação dos testículos, onde vamos encontrar aqui o epidídimo, túbulo seminífero, entre outras estruturas reprodutoras masculinas, que veremos melhor na aula específica. Por enquanto, o que importa saber é que teremos numa fase inicial células primordiais, que são chamadas de células germinativas. Essas células germinativas vão sofrer processos de mitose até produzir o que nós chamamos de espermatogônias. Essas espermatogônias vão passar por um processo de crescimento e duplicação dos cromossomos, produzindo os espermatócitos primários. Os espermatócitos primários vão sofrer meiose 1, produzindo espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários vão sofrer meiose 2, produzindo as espermátides. E as espermátides vão passar por um processo de diferenciação, formando aqui 4 espermatozoides. Conseguimos ver que as células germinativas, as espermatogônias e espermatócitos primários são células diploides, 2 genes. Só na meiose 1, isso é, na divisão dos espermatócitos primários para produzir espermatócitos secundários, é que passamos a ter células haploides. Então, os espermatócitos secundários já serão haploides, espermátides serão haploides e espermatozoides também serão haploides. E esse é o processo de espermatogênese. Porém, dissemos que além da espermatogênese, encontrávamos também um outro processo de formação de células reprodutoras femininas, que é conhecido como ovogênese ou ovulogênese. Portanto, a ovulogênese será a produção de óvulos a partir de células precursoras, chamadas de ovogônias. E o processo de ocorrência da ovulogênese é similar à espermatogênese. Teremos primeiro uma ovogônia que surge por mitose também. E essa ovogônia cresce duplicando os seus cromossomas, produzindo ou passando a ser chamada assim de ovócito primário. O ovócito primário passa pela meiose 1, produzindo uma célula grande que é conhecida como ovócito secundário e uma célula pequena que é conhecida como corpúsculo polar 1, ou também pode ser chamada de glóbulo polar 1. Esse glóbulo polar vai degenerar-se, isso é, vai destruir-se, degradar-se e desaparecer. O ovócito secundário passa para a meiose 2, também produzindo 2 células, uma grande que será chamada de ovótide e uma pequena que será chamada de corpúsculo polar 2. O corpúsculo polar 2 também vai degenerar-se e a ovótide é que vai ficar lá no sistema reprodutor feminino. Quando ocorre a fecundação, a ovótide passa por um processo de diferenciação, formando o que nós chamamos de óvulo. Ou seja, na verdade o óvulo só surge no processo da fecundação e não antes disso, e é fruto da diferenciação das ovótides. Podemos ter também um esquema um pouco mais específico da ovogênese. Teremos aqui as células germinativas, como já tínhamos dito. As células germinativas vão dividir-se por mitose até formar o que nós chamamos de ovogônias. As ovogônias vão crescer e duplicar o seu material genético, formando essa célula que nós chamamos de ovócito primário ou ovócito 1. Aqui vem que para em profase 1 esses processos todos, etc. Isso veremos melhor quando falarmos de hormônios reprodutores ou hormônios sexuais, melhor dizendo. Portanto, agora o que importa é saber que a ovogônia cresce e duplica os seus cromossomos, formando uma célula que é chamada de ovócito primário. Esse ovócito primário sofre a primeira divisão meiótica, que é a meiose 1 ou reducional, produzindo ovócito secundário, que é a célula maior, e um glóbulo polar. Esse glóbulo polar vai degenerar-se. E quem vai continuar a sua divisão é o ovócito secundário. O ovócito secundário passa pela segunda divisão meiótica ou meiose 2, que é equacional, produzindo ovótide. E mais uma célula menor, que é o corpúsculo polar 2, que também vai degenerar-se. Então a ovótide, no processo de fecundação, é que vai diferenciar-se para formar o óvulo. Apesar que aqui no esquema passamos diretamente do ovócito secundário para o óvulo. Mas é importante saber que primeiro teremos ovótide, que vai diferenciar-se ou maturar-se ou especializar-se para formar o óvulo. E esse processo vai ocorrer na fecundação. Então esse seria o esquema
detalhado do processo de ovulogênese. Entre a espermatogênese e a ovulogênese existem algumas diferenças. Primeiro, que o tempo de germinação da espermatogênese é maior que o tempo de germinação da ovulogênese. Outra diferença também é que durante a maturação o espermatócito primário dará origem a 4 espermatozoides, como vimos, ao passo que aqui na ovogênese ou ovulogênese o ovócito primário dará apenas origem a um óvulo. Isso porque as outras células que são produzidas são os corpúsculos polares, que vão degenerar-se, então eles não vão poder dividir-se para produzir outros óvulos. Então, enquanto que aqui na espermatogênese há produção de 4 espermatozoides, na ovogênese há apenas produção de um óvulo. E por fim, é importante saber que a espermatogênese terá início na fase adolescente do homem. Então é na adolescência que ele começa a produzir os espermatozoides, ao passo que a ovulogênese inicia ainda na fase embrionária, quer dizer, desde lá no desenvolvimento embrionário, a mulher já começa a produzir essas células reprodutoras que depois são gastas durante a menstruação, até acabar o número de óvulos produzidos numa idade ou fase que é conhecida como menopausa. E essas são as diferenças que encontramos entre a espermatogênese e a ovulogênese. E essa foi a nossa aula sobre gametogênese. Espero que o caro estudante tenha gostado. Como sempre, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo. Aguardo vê-lo numa próxima aula com mais temas interessantes sobre biologia. Temas esses que te ajudarão a detonar com os exames de admissão. Não fuja do canal Biológico e acompanhe para mais vídeos atualizados. E até mais!